Muito bem, pessoal, voltamos de política, falamos. Professor Sérgio, estamos aqui novamente, mais uma vez aqui reunidos no podcast para a gente conversar sobre assuntos pertinentes à política, né? E essa questão da política, a gente sempre fala política na política partidária. Uhum. Vamos discutir a política. Mas falando nessa questão de política, professor, esses últimos acontecimentos, né, no Rio Grande do Sul, e não só lá, Santa Catarina também, tivemos aí no Alto Vale do Itajaí, alagamentos, deslizamentos, problema todo que despertou muito interesse depois daquela questão do Rio Grande do Sul. E a culpa agora dos políticos. Puxa. Isso, todo mundo culpando a administração atual, passadas, e como é que dá para avaliar essa questão de culpá-los? Podemos culpá-los, podemos cobrá-los? Como é que a gente pode ver essa questão? Primeiro eu quero agradecer a você, Carlos, por ter me convidado para participar desses bate-papos, assim, né? Para mim é uma interação relativamente nova, apesar do meio existir há mais tempo, né? E eu me sinto bem vaidoso, assim, de estar aqui com você, conversando sobre essas coisas que me interessam tanto, que eu tenho estudado e gosto disso, né? É que a gente já conheceu há muito tempo, desde o tempo sendo professor da Univale, né, pesquisador, estudioso, e esse conhecimento, penso eu, tem que ser difundido também. E esse é o objetivo do podcast, né? Política, falamos. É difundir esse conhecimento para o pessoal entender, porque quando a gente fala de política, fala política partidária. E já explicamos em outros programas sobre política, né? Exatamente. E nessa questão agora, professor, o que a gente pode falar dessa questão climática politicamente? Então, assim, a gente vai ter eleição para prefeito esse ano, né? E o novo prefeito, o novo gestor, o próximo gestor, ele não vai mudar a quantidade de chuva que vai cair, né? Ele não tem esse poder, assim, né, sobre-humano. Esse é um desastre cuja origem não está nos dias atuais, não está nos políticos atuais e não está exatamente na política. Está nos desenhos que nós temos, nas formas de viver, na construção da nossa cidade, da nossa sociedade. Então, nós vivemos, em geral, a maior parte dos humanos, cerca de 80% a 90% da população humana, vive ao redor de setores de água. Precisamos de muita água para viver. E construímos cidades, né, com sua infraestrutura, com sua forma de ser, seu desenho, com os seus enlaces todos, que ali a gente produz a nossa vida e reproduz a nossa vida. São cidades que foram construídas para um outro tipo de clima. O clima foi alterado, a cidade não. É esse desajuste que provoca tanto desastre ultimamente. Porque o que chovia antes em 50, 60 horas, tem chovido em 3, 4. Essa é uma mudança climática, do superaquecimento atmosférico, que provoca essas reações em termos das orientações para ventos, concentrações de energia em temporais, por exemplo, né? Por outro lado, o senhor falou de 60 horas, choveu em 3 horas. Né? E aí vem à tona aquelas cidades esponjas e temos que absorver essa água toda. E a gente está fazendo totalmente o contrário. Concreto, exatamente. Cimento, asfalto, e aí essa chuva que já de 60, 80 horas para 3 horas, com absorção 20 vezes, 100% vezes menor do que era antigamente também, é uma matemática que não fecha. Não vai fechar. E, assim, eu diria assim, não é exatamente uma matemática, né? Mas um sistema que não tem mais suporte para aquele clima que era relativamente regular. Ele tinha uma recorrência, ele tinha uma forma de ser constante. O verão era verão, inverno era inverno, outono, inverno, primavera. Nós sabíamos que o maio era um veranico, hoje é um grande verão durante uma hora do dia, ou um grande inverno da outra. A gente justifica isso de outras formas. O climatologista nunca foi tão importante na TV, né? Nas rádios. Esses sinais, antes era o pescador aqui na nossa região que dizia se ia chover ou não, né? Tá doendo aquela cirurgia que eu fiz, o osso que eu quebrei, é chuva. Vai chover. Agora não mais, né? Não mais. Mas, professor, nessa questão, então, que a gente estava falando dessa culpabilidade que está se dando para os políticos, né? Tem realmente culpa? Não tem? Não Como tem, é que fica? Absolutamente. Isso é nosso estilo de vida, começa na nossa casa. Primeiro, nós puxamos água de vários lugares distantes para onde a gente mora, né? A gente lava a louça, a gente vai ao banheiro, a gente toma banho,
a gente lava a calçada, a gente pega a água de longe, traz para aquela região e desemboca essa água em algum outro lugar, esse próximo ali, que vai correr até o outro lugar, e assim vai. A gente faz o deslocamento concentrado dessa água. Todas as casas têm isso. Então, se isso fosse imaginado como um temporal, já é água pra caramba. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que há uma mudança climática das condições pluviométricas de chuva. Terceiro, que esse regime muda também a sequência, as correntes de vento, né? Os bloqueios, essas construções todas da climatologia. A climatologia talvez seja uma das poucas, se não a única ciência que vive da previsão. Todas as outras já abandonaram o cenário futuro como o seu objeto de investigação. A climatologia faz isso com muitas dificuldades ultimamente. Porque você falou, a previsão é o que todo mundo quer, prever o futuro, e aí joga a responsabilidade em cima do climatologista agora na questão de tempo. A gente estava conversando antes de gravar o podcast aqui sobre que todo mundo quer saber o que é o amanhã, né? Isso. E o amanhã não existe. O amanhã não existe, é uma alegoria. O depois não existe, né? A gente tá são palavras que nos eternizam, a gente precisa delas para dizer que depois eu faço, é como se você tivesse a garantia de estar vivo naquele tempo que você supõe existir, mas que ainda não veio. Amanhã é uma expressão apenas de você se considerar eternizado. Quando você chega naquele momento que você imaginou antes, que era o amanhã está no dia seguinte, e assim você vai se eternizando. Precisamos muito disso para vivermos. A gente nunca vai chegar no amanhã. Jamais o depois vai se compor. São expressões apenas de símbolos importantíssimos para continuarmos vivendo. Para até se dar uma previsão, porque se a gente fosse hoje, e o amanhã não vem. Aí amanhã vai sempre atrás do amanhã para amanhã virar hoje, que vai virar amanhã, que vira hoje. O amanhã está sempre no dia seguinte, né? Ele foge da gente o tempo todo, é um bichinho danado. E ainda querem prever o amanhã. Mas aí, por comportamento de irregularidade, você faz esse tipo de investigação. A ciência é baseada nisso, embora ela não possa garantir o futuro. Porque a própria produção do conhecimento científico produz alteração no comportamento das pessoas. Isso pode alterar também o seu comportamento cotidiano, a regularidade, e aí então altera os efeitos da regularidade para o dia seguinte. E aí a gente vai chamando isso de dupla hermenêutica. Mas são questões assim, que eu adoro falar, né? Mas são questões que são de cotidiano, apesar das pessoas não dominarem isso, e nem precisam também dominar isso para viver, né? Elas sabem viver, as pessoas têm sabedoria, elas são sábias. Ninguém precisa entrar na escola para viver em sociedade. Para viver nessa sociedade de conquistas, aí sim. Para viver por metas de conquistas materiais, aí sim. Para viver para a distinção, aí sim. Educação é muito importante nesse sentido de como construímos a vida. Mas a forma segundo a qual nós construímos, quando você requer, por exemplo, vamos supor, Carlos, que você requeira que na sua rua tenha asfalto. Esse é um estilo de vida que se replica em todas as outras pessoas em geral. E isso vai fazendo uma cobertura da cidade. A cidade deixa de ser esponja. Ela era esponja. Ela tinha capacidade de absorção, de impacto, de água, de calor, né? Enfim, ela tinha o suporte necessário para estar ali. Hoje não mais, porque nós a transformamos. Então nós temos as ruas pavimentadas, as calçadas que são bloqueios impermeáveis ou com baixa permeabilidade. Você tem as construções, prédios, casas, que também vão aniquilando essa capacidade do solo. Você tem formas, enfim, das coberturas mais distintas para isso. Você tira as árvores dos lugares onde elas estavam, bota ali outras coisas, estacionamento de carro e tudo mais. Enfim, nós construímos cidades que perdem a capacidade de ser esponja. Ela era esponja, não é nenhuma novidade. Agora, o clima quando muda, e a cidade não, então você tem esses pontos de desacordo entre o clima e a estrutura da cidade onde você mora. Esse desacordo é um desastre material. E como fazer isso, professor? Se a gente comentou que o amanhã não existe, porque o amanhã quando chega é hoje. E aí todo mundo quer para ontem, agora, resolver esse problema, né? Das cheias, seja com diques, com
desassoreamento de rios, dragagens e tudo mais, e a gente voltando àquela questão de culpar o político por causa do que aconteceu, né? Como é que a gente pode fazer na questão de melhorar isso? Como é que pode ser feito? Existe uma possibilidade, como a gente falou, as cidades não são mais esponjas, nós estamos fechando ela, vedando ela com asfalto, com concreto e tudo mais. Nessa questão, o que o pessoal... Como é que a gente pode esperar? Porque agora vão ser promessas, né? Os políticos dificilmente vão fazer promessas sobre isso. Eu acredito que não fariam. Eles não têm condições nem mesmo de fazer um planejamento sobre o clima. Imagina, então, fazer uma proposta governamental de alteração de alguma coisa sobre isso. Mudar o estilo de vida é muito difícil. A gente aprende a viver daquele jeito, parece que aquele jeito é o verdadeiro jeito de viver. E fica um pouco disposto. Eu costumo dizer que uma criança até 12 anos, ela está formando o seu campo cognitivo, ou seja, a forma segundo a qual ela vê o mundo. Depois disso, ela estabelece aquilo como um fundo de existência, um fundamento para a sua vida. E fica muito mais difícil de viver. Ali, ela constrói verdades. Não a verdade sobre o fato, mas a verdade de como ela vê as coisas. Ela constrói parâmetros, ela constrói regras, ela constrói um modo completo de viver a vida. E as pessoas não abandonam isso do dia para a noite. É preciso uma mudança muito radical na sua forma de viver para que você mude o seu estilo de vida. Os indicadores de desastres são formas radicais que possibilitam isso. Não quer dizer que vão mudar. Não adianta replicar e construir as casas no mesmo lugar ou concentrar 40%, 30% de uma população em outro lugar. Você só muda o destino do desastre, mas não muda a condição dele. Essa é a questão, né? Eu estava conversando aqui, algumas cidades estão dizendo assim, tem que trocar um bairro inteiro, tem que... E a gente estava comentando assim, não adianta levantar. Não adianta botar 1, 2, 3, chegou aqui a 5 metros de altura, vamos nesse local aumentar a 5 metros de altura. Não adianta. É retirar retirar com algum estudo, alguma previsão. Isso. O que você faz? Como a gente vive sobre incertezas, riscos e perigos, você tenta afastar isso o tempo todo, né? A gente faz isso toda hora, para viver bem, afinal de contas. Mas quando a gente está nessa condição de mudar, mas não muda o estilo de vida, a gente só muda o destino do desastre, como eu falei. A gente precisa mudar o estilo de vida. A forma de mobilidade, local de trabalho, usos compartilhados de coisas, né? Enfim, esses processos de como vivemos a vida são danosos, a gente tem visto os resultados danosos para isso. Cidades com grandes empreendimentos de construção civil, por exemplo, são bolhas de calor, né? Ela retém o calor que recebe e vai soltando, aquelas paredes todas vão soltando aos poucos. Se você tem uma área fria, uma umidade chegando pelo mar, por exemplo, ou pela floresta, aquele impacto entre o calor e o frio vai gerar, obviamente, chuva. E aquela chuva concentrada, porque o calor estava concentrado. Sim. E o frio é sempre concentrado, né? O gelo, Sim, ele se faz ali naquela pedra, né? E aí os desastres estão prontos para ocorrer. São fórmulas simples, relativamente simples, de concentração de pessoas por um estilo de vida num clima que já mudou, já não é o mesmo. As cidades foram produzidas por um clima e o clima já não é o mesmo. E como fazer isso? Porque mudar o sentido de uma rua já causa um caos. Aí nós tínhamos, na época do horário de verão, 1 hora a mais a menos era acabar com a vida das pessoas. Não era exatamente 1 hora a mais, né? Ninguém ganhava nem perdia. Era uma mudança da rotina, né? Então já era difícil fazer essa alteração. Imagina alterar uma cidade inteira nessa questão. É um grande desafio isso. Então, individualmente, impactos de doenças físicas fazem você mudar o seu estilo de vida. Coletivamente, desastres, guerras, fazem você mudar o seu estilo de vida. Então, isso são potências, quando você está em sistemas, entre aspas, de caos para a vida, perde todos os níveis de segurança ontológica ou coletiva, a segurança que você tem de viver aquela vida, de acreditar no dia de amanhã, essas coisas assim. Quando você começa a perder isso, você tem condições de mudar o seu estilo de vida e até deseja fazê-lo. Até se culpa, muitas vezes, por ter feito coisas ruins com você mesmo ou coletivamente e diz, puxa, cheguei a esse ponto por causa daqueles movimentos.
Então, são aspectos mais sensíveis, sensibilizam as pessoas para isso. Basicamente, a gente sai em uma espécie de caverna neurosensorial, da forma de pensar, para entrar em campos de novas luzes e perceber novas oportunidades de viver a vida. Mas tudo isso começa a partir de uma mudança. Como a gente não está disposto a mudar de dentro para fora, as mudanças vêm de fora para dentro. E é difícil até avaliar, né, pessoal? A gente de fora, assim, como o senhor falou, o caos faz mudar. A pandemia, a Covid fez mudar. Uhum. Mas, assim, aos poucos vai voltando ao que era antes. Porque nós aprendemos a viver assim. E é difícil largar aquelas seguranças todas que nós aprendemos. Nós temos uma história. A história não se desfaz. Agora, quando a história é impactada por desastres ou problemas de saúde mais graves, a história se revê. A continuidade dela tem mudanças. Então, esses são pontos sensíveis que nós podemos aproveitar, né, e provocar algum tipo de mudança. As pessoas do Rio Grande do Sul vão mudar. Elas sabem que vivem sobre um mundo agora de muitos riscos, muitos perigos e num ambiente de incertezas. As pessoas das secas, que conviveram com a seca prolongada na Amazônia também. As pessoas que viveram com as queimadas, alguns animais queimados, é um pressuposto de que aquilo pode acontecer conosco, né, como egoísmo de espécie, também tendem a mudar seus estilos. A despeito de um ou outro lutar contra essas mudanças, mas em geral as pessoas ficam mais sensíveis a esse aspecto. Não é fácil. E não é governante, não é prefeito, nem vereador que vai criar uma legislação suficiente para isso. Estilos de vida estão muito além de uma lei. Isso pode ser dito como política? Isso é política da vida. Porque não é política, como você falou, não é uma política partidária, que a gente trata aqui de política, é essa negociação entre as pessoas. Pode ser dito assim, uma negociação? A primeira coisa é aceitar a mudança. A partir daí a gente pode fazer um replanejamento das cidades, e fizemos isso através da política. Mas eu penso, professor, que isso pode ser um assunto para um outro momento, porque a gente está falando aqui de questões, né, ligadas ao clima, que a gente passou aí, o Rio Grande do Sul está passando por essa questão toda, né? E a gente busca trazer a questão política nisso, repetindo, não partidária, que é o que está sendo cobrado agora. São dos gestores, dos mandatários, dos seus cargos ali que estão sendo culpados por isso. Isso é um absurdo. E é o que nós falamos. Mas, uma covardia. Mas isso não é do instinto? Não. Culpar o outro? Não. Isso é um estilo de vida também. O mais fácil é você apontar o dedo para os outros, como se você fosse um senhor juiz da vida de todos os outros, ou como se você fosse um grande policial, capaz de combater qualquer coisa ruim. Você se coloca num posto quase santificado, quase teológico, quase deusificado, para apontar para os outros. E você não é isso. Esse é assunto para um próximo programa? Eu acho importante isso, porque a gente está fazendo os programas, né, professor? E uma coisa vai puxando a outra no meio do programa, e é um despertar também um pouco as pessoas que nos acompanham nesse pensar. A gente está muito no automático, né? E muito de manada. Nós estamos muito no egoísmo. Mas esse é assunto para outro programa. Perfeito. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que lhe agradeço novamente. E de política? Falamos.